para todos os públicos. Bom dia, meus alunos do primeiro, segundo e terceiro ano de Geografia e História dessa rede maravilhosa da cidade de Rosário. Eu sou o professor André Nascimento e a partir de agora nós vamos até a sua casa com o programa Escola Minha Casa, Projeto de Vidas. Pois é, eu quero saber com o que vocês estão aí agora nesse momento. Pois é, chama o pai, a mãe, o cachorro, o vizinho não, viu? Nesse tempo de pandemia não pode chamar o vizinho não, viu? Chame só a sua família realmente, vamos participar dessa aula que tá muito bacana hoje, viu? Vamos aprender um pouco sobre geografia aqui com o professor André. E nós vamos continuar hoje falando, né, nessa unidade sobre paisagem. E vou mostrar para vocês como na primeira aula uma pequena retrospectiva sobre paisagem, né? O tipo de paisagem, como elas são, como elas se dividem, né? Porque nós temos algumas paisagens que eu já mostrei na próxima aula. A primeira, lá em São Luís, na Península da Ponta da Areia. Na segunda imagem, é uma cidade grande, né, São Luís. Na segunda imagem nós temos uma imagem bonita de uma cidade show chamada Rosário. Aqui, não sei se vocês conhecem, que é essa parte aqui da estação ferroviária. Observa que é uma cidade pequena, né? Uma cidade grande, aqui a primeira paisagem. E aqui uma cidade pequena. Aqui mais em cima nós temos essa terceira imagem da floresta amazônica, onde tem o quê? Muitas árvores, um grande rio, né? Que tem aqui um rio de forma bem cheio de curvas. É um rio de planície, como eu falei também. E aqui a última imagem, a nossa imagem da nossa estrada vicinal para o nosso querido povoado de Miranda aqui em Rosário, tá certo? E o que vem ser paisagem? Vamos relembrar, paisagem é tudo aquilo que minha vista alcança. O que é minha paisagem aqui hoje? Minha paisagem aqui é a câmera, aqui é a mesa, aqui são as poltronas do estúdio, tá certo? É para onde eu tô vendo, aqui é essa paisagem. Tô vendo o professor também, Juscelino, tô vendo a Silmara também. É o que tá acompanhando minha paisagem aqui, tá certo? Então paisagem é tudo aquilo que minha vista alcança. Só relembrando para vocês. Vamos continuar a nossa aula de geografia sobre as paisagens são transformadas. Transformadas por quem, professor, que elas são transformadas? Elas podem ser transformadas pelo homem. O homem, quando eu falo homem, gente, em português pode falar do homem e da mulher, tá certo? São transformadas pelo homem pelas suas necessidades e às vezes também por uma falta de consciência. E também são transformadas pela natureza. Ops, peraí, professor, deu um nó na minha cabeça. Como é que a natureza, né, que forma a paisagem assim, ela é transformada, como é que a paisagem pode ser transformada pela natureza? Vamos aprender mais aqui um pouco na frente. E é massa esse assunto, viu? Vocês vão gostar muito e nunca mais, eu garanto que vocês vão esquecer o que é paisagem e como ela pode ser transformada, viu? Vamos lá, vamos continuar a nossa aula sobre a natureza transforma as paisagens. Nós vamos aprender isso um pouco agora, né? Por quem? Pelo vento. Oxente! Como é que pode o vento transformar a paisagem? Transforma em muito. E com o que mais? A água transforma a paisagem? Transforma. E como assim, professor? O que mais? De exemplo, pode transformar a paisagem pela natureza? As erupções vulcânicas, aquele vulcão, né? Tá ali 6.000 anos ali adormecido, como passou agora semana passada. De repente ele explode em lavas. Pois é, ele também transforma a paisagem. Como assim? Ele pode, por exemplo, gente, aumentar a área de um município, de um país, porque ele invade o mar e vai pedrificando lá, né? Ou também ele pode destruir casas. Mas nós vamos explicar um pouco isso mais na frente. Professor, como é que eu posso... O que mais é transformado pela natureza? O que a natureza pode transformar em paisagem também através dos terremotos? Vixe Maria, também é. Pois é, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Já ouviram falar naquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não? Pois é, vou repetir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Explicar um pouco, né? É algo que tá ali, eu vou insistir. Rapaz, eu vou insistir ali. Eu preciso, digamos aqui, eu preciso deixar a ponta do meu laço bem afiado. Eu não tô conseguindo, mas eu vou lutar ali até ele ficar bem fininho. Pois é, você tá insistindo. É isso que significa esse ditado. Água mole, que ela é bem, né, líquida, em pedra dura, tanto bate até que fura. E assim com a natureza. Vou explicar para vocês um pouco sobre o vento, a água, tá certo? Como que eles podem transformar realmente a nossa
paisagem, né? Como é que eles transformam. Olha aqui, ó, olha aqui a água e o vento no nosso ditado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Como é que ele pode transformar? Professor, não estou entendendo. Gente, a ação do vento e da água, eles são grandes transformadores da paisagem. Observe bem que essa primeira imagem, massa, né? Meia lua, né? Um pouco assim, paisagem lunar, né? Aquela coisa toda, meio Marte, na verdade, vermelho, planeta vermelho, né? Essa pedra bem aqui, vocês acham que essa pedra, ela tipo assim, não, eu vou ser uma pedra, que eu vou ser parecido um anel, então eu tenho um arco e ela tem um buraco no meio. Não, gente, isso aqui é a ação do vento, a ação da chuva. Mas isso aconteceu do dia pra noite, vocês acham? Pergunte aí pro seu pai, do seu lado, pra sua mãe, do lado que tá do seu lado. Isso, pergunte também pro seu irmão. De repente ele pode te explicar. Hein? Pergunte, papai, mamãe, família, como é que a água e o vento pode transformar aqui, a natureza? Aqui eu tô achando o professor tá um pouco, sei lá, não tô entendendo. Pois é, a resposta que o pai deu está correta, é isso mesmo. A resposta que sua mãe deu está correta, é isso mesmo. Através da água, durante milhares e milhões de anos, a água ali escorrendo naquela pedra, naquele solo. O vento também, eles vão transformando, eles vão lapidando algumas paisagens. E com o passar do tempo, vai chegar a locais, a pedras como esse exemplo bem aqui, ó. Nós temos aqui uma montanha, mas temos uma pedra aqui furada, né? Parece lá o Ceará, né? Pedra furada lá no Ceará, aquele local turístico lá, mas não, aqui, ó. Tudo isso aqui é ação do vento. Olha esse buraco aqui, toda essa situação meio aqui nesse solo. Tudo é ação do vento com a água, da chuva, entendeu? Às vezes enchentes. Tudo isso são transformados. Professor, e como é que a água e a chuva fez esse buraco bem aqui no meio dessa pedra? Lembra do ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é, tanto tempo batendo ali, ó. Tá, com o tempo, depois de milhares e milhões de anos, essa pedra ficou desse jeito. Professor, ela vai ficar assim para sempre? Não fica, porque o vento continua o tempo todo, às vezes tem chuva, tem enchente, e isso aqui, com o tempo, daqui a milhares de anos, essa paisagem vai estar diferente. Talvez eu não possa ver, né, porque eu não vou ver 200 anos, né, 300, 400, mas outras pessoas podem ver isso aqui, tá certo? Vamos lá para outra paisagem. Olha esse exemplo bem aqui, gente, ó. Falando em pedra furada, ó, lá no Ceará aqui, o exemplo bem aqui, ó. Massa, né? Olha como tá. O que parece realmente essa imagem dessa pedra aqui? Parece um cálice. Se vocês já foram, digamos assim, de um cálice assim, é onde o padre às vezes coloca ali, naquele momento ali na missa, parece igualzinho, ou uma taça, né? Pois tudo isso aqui foram esculpido pelo vento, pela ação do vento e pela água. Olha essa pedra furada aqui. Não, professor. Como é que é essa pedra aqui? Quem foi que furou essa pedra aqui no meio? Uma pedra grande, bem aqui no meio. Porque eu queria deixar ali, queria transformar aquilo ali em ponto turístico. Eu fui lá, botei uma bomba, ficou desse jeito? Não. Aqui é a ação do mar batendo o tempo todo, junto com o vento, com a água, da chuva, que causando esse buraco bem aqui no meio dessa pedra, né? A pedra furada lá do Ceará, que todo mundo quer conhecer lá, é uma área bonita. Olha essa outra imagem bem aqui pequena, ó. A areia, as pedras, tipo assim, cheios de buraco no meio dela. Isso aqui é água correndo, é a ação do vento. Tudo isso, o vento e a água, elas transformam a paisagem da natureza. O que hoje parece é de um jeito, daqui a milhares de anos, daqui a alguns anos, ou daqui a pouco é de outro jeito. Porque de repente um vulcão, ele pode, ou uma erupção, um terremoto, ele pode mudar uma paisagem em questão de segundos. Tá certo? Vamos para o próximo aqui. A natureza transforma a paisagem ainda. Ó, erupções vulcânicas e terremotos. Como é que pode transformar a natureza? Gente, imagina um terremoto. Vamos aqui. Vamos para um país aqui. A cidade do México, capital do México, né? Pois é, uma cidade, uma megalópole, hoje com mais de 22 milhões de habitantes, mas foi destruída praticamente no ano de 1985 com o grande terremoto que teve lá. Certo? O Haiti, um país muito pobre da América Central, que fala francês, lá nas Antilhas, no Caribe, em 2014, 2010, eu não lembro exatamente, mas a sua capital, Porto Príncipe, foi destruída praticamente por um terremoto. Era uma cidade, né, que de repente teve sua paisagem transformada por um terremoto, né? Em Katmandu também, no Nepal, também foi praticamente em 2015 destruída por um terremoto, né? Vamos lá por uns exemplos. Professor, e como é que acontece um terremoto? Vou explicar para vocês aqui um pouco, né? Mas esses assuntos a gente vai estudar mais na frente, que é um assunto mais difícil. O que acontece? No mundo, ele existe placas, ele é formado por placas. Pense no quebra-cabeça. Eu pego, digamos, essa parte bem aqui e junto aqui, deu certinho, né? Pois é, assim que é o mundo, ele é formado por placas tectônicas, que às vezes tem uns atritos.
Quando elas batem uma na outra, o que acontece? Elas acham assim, você é uma vizinha chata, não sei o que, elas acabam tendo atrito, batem uma na outra. Quando isso acontece, quando uma bate na outra, uma vai para baixo e a outra para cima. Por essa situação, por isso que acontecem os terremotos. E os maremotos, o que é um maremoto? É um terremoto que acontece no mar. Aí isso causa uma grande destruição, que às vezes ceifa a vida de pessoas, entendeu? Às vezes ela é medido, tem terremotos aí de 3, 4, 7 na escala Richter, tá certo? E causa grandes destruições e ele transforma a paisagem. Vamos aqui um exemplo bem aqui, ó. Olha essa imagem dessa cidade aqui, ó. Olha como era essa rua antes do terremoto. Aqui na Itália. Asfaltada, com o caldo da organização. Olha essa rua, instantes depois. Mudou ou não mudou a paisagem? Pega assim, mãe, família, mudou ou não mudou? Como o professor estava falando. Mudou, né? Olha como era a paisagem aqui, uma paisagem cultural, porque foi feita pelo homem, porque tem casa, tem construções, tem avenida. Olha a paisagem. Como era? Tinha uma rua, tinha carro, tudo organizado. Olha como ficou depois. Em questão de segundos, a natureza transformou a paisagem dessa rua numa cidade da Itália. Tá certo? Então, o terremoto também, ele transforma a paisagem, certo? Olha essa paisagem bem aqui. Isso aqui tudo aqui, observe, são pessoas, turistas no Havaí. Aonde eles estão aonde, gente? Em uma pedra, né? Em cima de uma lava vulcânica, que ela já estava pedrificada, estava fria. Mas observem bem aqui, ó, a lava primeiro se espalhando para dentro do mar. Como assim ela está transformando a paisagem? Ele está adentrando, invadindo o mar, de repente ali está crescendo o território do Havaí também. Ele transforma o mar. E também ele destrói, né, gente? Ele toca fogo em tudo. Onde o vulcão vai passando a lavadeira, né, ele vai destruindo. Tipo assim, ele é o rei da parada. Aqui, olha essa outra imagem. Um vulcão que além de lava, ele solta também cinza. Olha como ficou essa paisagem aqui, totalmente mudada, né? Então, a natureza, através do vento, da água, dos vulcões, dos terremotos, elas mudam-se a paisagem. E nessa situação sobre paisagem, nós estamos terminando aqui nossa aula sobre paisagem, nós temos uma atividade show, aquela atividade que o professor André sempre passa para casa, né? Que é aquela nossa atividade em casa com a família nesse tempo de pandemia. Eu peço mais uma vez que vocês fiquem em casa, se cuidem, usem máscara. Eu não estou de máscara porque eu estou no estúdio, estou aqui só, né, bem isolado. Mas usem máscara ao sair, segundo, usem álcool gel. Falem isso para os pais de vocês, conversem sobre isso, a importância de se cuidar, que a gente falou na outra aula, né, sobre a importância de um trabalhar com o outro, o cuidado, porque eu me cuidando eu posso cuidar do outro também. Vamos fazer essa atividade em família, em uma roda de conversa, fale o que você aprendeu sobre as paisagens, como elas podem se transformar, né? Aí vocês, pai, olha, além do professor falou, o vento, a água, tudo isso pode transformar a paisagem. Então, gente, essa é a nossa aula de geografia, vamos ficar aqui, viu? Fique com Deus. E agora nós vamos com a disciplina de história, que nós vamos continuar aquele assunto bacana que o professor estava trabalhando, né, sobre os espaços públicos, né? Um pouco, professor, esse assunto é um pouco diferente, né? História não parece geografia, não. Eu falei para vocês, interdisciplinaridade, a gente vai estudando todos juntos e vamos aprendendo um pouco, né, de cada disciplina sem perder o foco da outra. E aqui o meu slide está assim, com vida. E nós vamos trabalhar hoje, continuando sobre nosso assunto, sobre os espaços públicos, né? Que falei para você, o que é espaço público, relembrando, é aquilo que é comum para todos. Exemplo bem que nessa imagem que eu botei na última aula. Tem uma praça aqui em aberto, né, numa cidade, provavelmente na Europa, onde tem várias pessoas caminhando ali. Algo público. Observe que tem casas, tem comércio, né? Tem ali uma feira, né? Igual a nossa feira, né? Que é cheia de coisa bacana. É algo lá igual desde a Europa, que é um pouco sem graça em relação a nós. Mas brincando, gente, é algo de vendas mesmo. E que aqui é público, todo mundo pode passear o tempo todo, né? E nós vamos continuar dando exemplo aqui sobre o que é o espaço público, aqui na nossa aula de história. Aqui nós temos ruas, uma faixa de pedestre, uma rua. Uma rua é um espaço público, né? Um espaço público de horário ilimitado. Você pode andar por ali no horário que você quiser. Claro, com cuidado, tem alguns lugares que são um pouco perigosos. Mas você é um espaço público que não tem limite de horário para você estar lá. Aqui nós temos uma praça bem cuidada, né? Pois é, uma praça é um espaço público também. A maioria é de horário ilimitado. Você pode estar ali o tempo todo, na hora que você quiser. Jardins, né? Praias, aqui a praia, uma bela praia, e aqui um parque também, certo? Tudo isso aqui são exemplos de parques, de lugares públicos, de lugares onde a gente podemos ir, certo?
Vamos continuar aqui. Espaço público e cidadania. Professor, eu acho que o senhor começou a falar algo sobre isso na última aula. Sim, comecei. Nós vamos continuar agora, né? O que isso quer dizer? Vamos lá um pouco com o professor ler. Os lugares públicos são administrados pelo governo e são livres e abertos a todos. Vocês lembram que eu falei na última aula de geografia que os espaços públicos geralmente são administrados pelos nossos governantes competentes, lembraram? Exatamente. E como é que eles arranjam capital, dinheiro para organizar, fazer esses espaços públicos? Lembrei durante 3 segundos, ó. 1, 2, 3, lembraram? Pois é, através dos nossos impostos. Então, professor, então o senhor quer dizer que eu contribuo, eu estou construindo a praça? Sim. Eu construí a escola? Sim. Exatamente. Os nossos governantes competentes, eles só pegam ali o dinheiro, juntou, né, que todo mundo deu, através do imposto, e fazem as praças, as escolas, os hospitais. Tá certo? Por exemplo, bem aqui, ó, essa praça. Isso aqui é uma praça, né, que tá bem organizada, bem feita, uma arquitetura realmente bem moderna. Então, foi feita através dos nossos impostos. Através de quem? Com nossos impostos, onde os governantes competentes pegaram aquele dinheiro e construíram algo em prol do bem da população. Uma praça é o quê? Sinal de lazer, onde eu posso caminhar, eu posso me encontrar, falar com uma pessoa, posso marcar, por exemplo, é um ponto de referência. Ah, você mora perto de quê? Ah, eu moro perto da Praça do Coqueiro. Não sei se tem aqui, né? Mas perto da Praça do Coqueiro. Aí você vira à direita, vira à esquerda. Aí tudo isso, né? Por exemplo, isso aqui pode ser um sinal de referência também, uma praça, né? É, bacana, né? Nos espaços públicos, as pessoas trocam experiência e aprendem atitude de cidadania. Como assim, professor? Troca experiência, sim. Eu posso chegar, conversar com uma pessoa, olha, isso aqui, aquela situação toda. E posso trocar experiência como? Se eu ver alguém jogando lixo na rua, vocês não vão falar nada? Gente, a limpeza da nossa cidade não depende também só dos nossos governantes competentes, não. Depende de nós. Nós somos responsáveis pela nossa cidade. Nós somos responsáveis pela limpeza. Então, desde criança, aprenda isso. Não jogue lixo na rua. Não jogue lixo pela janela do ônibus. Não jogue coco, que você está bebendo ali água do coco, pela BR. Porque eu indo para casa, na última vez, uma pessoa jogou um coco pela BR, né? E aí, isso pode causar um acidente. Então, tudo isso é o quê? Troca de experiência e o aprende cidadania. Eu posso ver ali, poxa, não vou fazer. Então, se eu tô vendo uma pessoa que não jogando lixo no chão, então eu vou lá, converso com ela. Se ela não gostar, você também pode pegar aquele lixo e jogar ali. Você já diminui a sujeira da cidade, já contribui para deixar a nossa cidade limpa, agradável, onde as pessoas possam chegar e dizer, rapaz, essa cidade é bonita, é agradável, gostaria de morar aqui. Quem quer morar num local sujo, desorganizado? Ninguém, né? As pessoas ficam porque às vezes são obrigadas. Mas tem um lugar limpo, que as pessoas são educadas, onde elas trocam experiência nos espaços públicos, a qual nós, eu e você, todo mundo, contribuímos com o nosso dinheiro para construir, nós vamos ter um local, uma cidade civilizada, tá certo? Então vamos lá para a nossa próxima aula, né? Exemplo de espaços públicos as ruas, né? Como fomos falando naquela hora, ainda há pouco, né? As ruas, praças também, é onde eu posso estar ali, trocar experiência. Professor, como é que eu posso ali dar exemplo de cidadania numa rua? Imagine você aí de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, aí do primeiro, segundo, terceiro ano, de 9, de 10, de 11, a idade que você tiver. Você está na frente, por exemplo, de uma faixa de pedestre numa escola. E tem uma senhora, mas ela está assustada, com medo de atravessar a rua. O que eu tenho que fazer, professor? Muito fácil. Simplesmente pega ali naquela senhora, no braço daquela senhora e ajude a atravessar. Isso é exemplo de cidadania numa rua, em um espaço público. Outro exemplo é uma pessoa que não enxerga, um cego. Como é que eu vou deixar ele lá, sozinho, se arriscando para atravessar uma rua movimentada? Não. Você simplesmente toca no ombro dele, pede para eles colocar a mão no seu ombro, que é esse que é o correto. Ele coloca a mão dele no seu ombro e você vai andando, ele vai andando atrás de você. Isso também é exemplo de cidadania, de exercer cidadania num espaço público, por exemplo, na rua. Na praça, expliquei ainda há pouco, cuidando da praça, deixando limpo, não pisando na grama, não jogando lixo no chão. Por exemplo, as áreas verdes, mantendo tudo organizado, limpo as áreas verdes, né? Nas praias. Vou levar meu cachorro para a praia?
Se é permitido, leve, tá certo, pode levar, você tem, se estiver livre. Mas leve lá um saco. Caso ele faça as necessidades dele, você limpe. E você também, né? Não jogue o plástico. As pessoas gostam de jogar plástico pensando que o mar não sofre. Porque os animais sofrem também do mar, os animais marinhos. Se você jogar um plástico que ele pode comer e morrer, né? Vários exemplos aí na televisão de tartarugas mortas porque comeram plástico, por exemplo. Separar o lixo reciclável. Como assim? Se eu tenho um papel, se eu vejo que ele pode ser reciclável, eu posso separar ele. Tá certo? Organizar, tirar aquilo que é orgânico e não é orgânico, que eu posso ver que posso transformar, sem renovar, tá certo? Vocês lembram ali da aula de... Vocês podem lembrar, por exemplo, digamos, pessoas que viviam lá na época da pré-história. Por exemplo, eles usavam a pele dos animais que eles caçavam para comer, para fazer vestimenta. Era um tipo ali de reutilizar, né? Então vamos também fazer isso, vamos ser pessoas civilizadas, vamos organizar o lixo, também facilitar o trabalho dos nossos amigos gari, que são pessoas importantes para a nossa cidade. Outro exemplo, participar da vida da comunidade, eu ser ativo, ver o que a comunidade precisa para melhorar, tá certo? Agora, exemplo, espaço público e cidadania, o que eu posso ver, por exemplo, como é que eu posso agir para ser um cidadão realmente aí, um cidadão mesmo aí de qualidade, que ajuda a sociedade, que transforma a sociedade. Aqui, por exemplo, nessa primeira imagem, eu tenho uma mulher grávida em pé em um ônibus lotado e um jovem sentado. Isso está exercendo realmente a cidadania no espaço público. Você acha que isso está correto? Pergunte aí na sua família, para você que está do seu lado aí, as pessoas do seu lado. Eles estão exercendo ali o papel de cidadão em um espaço público? Não. Qual era o correto de fazer? Levantar, senhora, você gostaria de sentar aqui? Porque às vezes tem gente que pode não querer. Mas perguntar, levantar, embora não queira, levante. Dê um espaço para ela, que ela está grávida. Ela precisa de mais cuidados. Agora esse segundo exemplo bem aqui. Observem bem aqui. Esse jovem pegando na mão dessa senhora. Não é uma imagem bonita de se ver? Essa daqui você olha e você fica assim um pouco triste para baixo. É uma imagem assim, parece que agressiva. Já essa segunda imagem não. Uma imagem de um jovem pegando na mão de uma senhora. Em um ônibus e está exercendo a cidadania. Ela é mais debilitada, precisa de mais cuidados. Isso é exercer a cidadania também no espaço público. Outro exemplo, essa criança aqui, ó, atravessando uma senhora numa rua, numa faixa de pedestre. Ela precisa de cuidado, ela anda mais devagar. E às vezes nossos motoristas não têm toda essa paciência. Então, se você estiver numa rua e tiver uma senhora, um senhor de idade, atravessa ele. Faça, isso aí é cidadania, nos ajuda a crescer como pessoa também, tá certo? Isso também é valores, nós somos valores, são passados pelos nossos pais. Vamos exercer os nossos valores nos nossos espaços públicos, vamos exercer a nossa cidadania. E tá terminando a nossa aula de história. Aqui tem aquela atividade do professor André Nascimento, né, que é em família, né? Queria que vocês conversassem um pouco sobre o que vocês aprenderam sobre a atitude de cidadã nos nossos espaços públicos, tá certo? Então, gente, essa é a nossa aula de história, foi nossa aula de história. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, nesse tema, nessas duas aulas. A partir da próxima aula será a professora Sônia, e Deus abençoe, tá certo?